E fala rapaziada, beleza? Tranquilo. Hoje a gente vai estar vendo aqui, eu separei na verdade um corte aqui da live do Mauro, ele comentando sobre Thiago Almada, a real situação do Thiago Almada no Flamengo. Era uma coisa que eu já vinha suspeitando desde o princípio, né, que ia acontecer, e acabou que Mauro, né, que ele é bem influente, né, um grande jornalista aí esportivo, acabou confirmando. Vamos observar aqui. Vou fazer uma pausa para falar do jogo, tá? Para falar aqui do Thiago Almada e vou ler as mensagens do Superchat. Muita gente falando do Thiago Almada. E uma coisa que está sendo realmente até incômoda é a desinformação. Qualquer jogador, gente, pode sair do clube onde está e ir para outro clube em qualquer momento. De repente, o jogador não está nem sendo, digamos, por exemplo, quando o Neymar saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain, a contratação mais cara da história do futebol foram 222 milhões de euros. Não parecia que ele ia sair, não tinha nada, estava tudo bem, jogando com o Messi, com o Suárez, no trio infernal, e de repente o Qatar, dono do PSG, resolveu contratar o Neymar e fez uma proposta absurda, pagando multa, né, 222 milhões de euros, valor assim estratosférico. E ele saiu. Então qualquer jogador pode sair de um clube para outro. Sim, quando menos se espera. Chegando uma proposta pesada, havendo interesse, mas no caso específico do Thiago Almada, precisamos entender o contexto. Primeiro ponto, ele está apenas há um semestre, pouco mais, no Atlético de Madrid, foi um jogador que custou mais de 20 milhões de euros, e, claro, ele não é um titular absoluto, mas ele tem jogado com frequência. Eu vou mostrar para vocês aqui como ele tem jogado com frequência no time do Atlético de Madrid. Eu peguei aqui os últimos jogos dele, vou tirar isso aqui para facilitar a visualização. Dos últimos 8 jogos, quer dizer, pegando dezembro de 2025 para cá, só em um ele não saiu do banco nem foi titular. Só em um. Então, ele jogou 62 minutos contra o Barcelona, foi titular contra o Atlético Bilbao até os 62 minutos, entrou 78 minutos contra o PSV pela Champions, entrou 59 contra o Valência. Na Copa do Rei contra o Baleares, ele jogou como titular até os 82, entrou 77 minutos do jogo contra o Girona, ficou no banco contra a Real Sociedad, e contra o Real Madrid, agora na Supercopa da Espanha, lá na Arábia Saudita, né? O Atlético perdeu, aí o Real foi para a final com o Barcelona e hoje foi derrotado pelo time catalão por 3-2. Ele entrou 74 minutos. Então, até contra o Real Madrid, ele entrou. Ele está entrando em todos os jogos. De dezembro para cá, ele só não entrou contra a Real Sociedad. Em 2 foi titular, e em 5 ele saiu do banco, e 1 ele ficou no banco. Então, o Thiago Almada não é verdade quando fala que ele não é utilizado. Ele não é titular, mas ele é utilizado. Ele entra nos jogos. Ele está ainda no processo de adaptação. Ele está há pouco tempo na Espanha, no Atlético de Madrid. Eu conversei, inclusive, com 2 jornalistas amigos que moram na Espanha, o Fernando Calas, da agência Reuters, e o Thiago Arantes, que trabalha para vários veículos, inclusive para o UOL. E o Calas até destacava que, de fato, não seria nenhuma surpresa se, de repente, o Atlético, recebendo uma excelente proposta, abrisse mão do argentino, porque o técnico Diego Simeone já fez isso com outros jogadores, que passaram por lá e não se firmaram, foram embora, e até alguns conseguiram destaque em outras equipes. Então, isso não seria uma surpresa. Só que não tem nada de concreto. Na Espanha, nada de concreto. Sobre a intenção de negociar o jogador, tampouco proposto algo parecido. Tá? O que saiu lá na imprensa foram as mesmas coisas que saíram aqui na Argentina. Ou seja, nada de concreto é falado nos veículos sérios. Falei também com o Thiago Arantes, que foi na mesma direção. O Thiago, inclusive, conversou recentemente com um dirigente do Atlético de Madrid, e ele me contava. Conversei com o dirigente, ele não quis abrir muita coisa, mas nada no sentido de negociar o Thiago Almada. Ou seja, não estou dizendo que ele nunca vai ser negociado, não estou dizendo que é impossível contratá-lo, nada disso, mas não será barato se alguém tentar. É uma ilusão achar, é barato, está disponível, estão oferecendo. Não é verdade. Ele está lá jogando, faz parte do elenco, chegou há pouco tempo no clube, está num período de adaptação. Se alguém quiser contratá-lo, terá que oferecer muito dinheiro para o Atlético, convencer o Atlético a vender o seu jogador no meio da temporada, com pouco tempo para uma reposição, né, porque teria que correr para contratar outro jogador ainda nessa janela, e, ao mesmo tempo, teria que convencer o jogador a voltar à América do Sul. E é importante lembrar que o Thiago Almada, ele chegou aqui no futebol brasileiro, contratado pelo Botafogo junto lá ao Atlanta United. Inclusive o Botafogo, por conta dessa negociação, está com o transfer ban por 3 janelas, a atual do meio do ano e do início do ano que vem. O Thiago Almada, ele só veio para cá porque ele sabia que ele ficaria apenas por um período de meses.
Ele sabia disso, estava combinado. E no jogo do Botafogo do Mundial de Clubes contra o Pachuca, ele já, dentro de campo, dando entrevista após a derrota que eliminou o Botafogo da competição, ele já falou: muito obrigado, estou de saída, estou indo embora. Ele estava indo para o Lyon. Ele passou rapidamente pelo Lyon e já foi contratado pela equipe do Atlético de Madrid. Então, o que temos é um jogador que aceitou vir para o futebol brasileiro em dado momento, sabendo que seria uma passagem para chegar ao futebol europeu. E antes ele estava nos Estados Unidos. Então, você teria que convencer esse rapaz a voltar para cá, a jogar por aqui. Não seria uma missão fácil. Então, não é simples assim. Ele não está numa prateleira com uma etiqueta de vende-se, liquidação, nada disso. Nada disso. Não é isso. Então, pode ser contratado? Pode. Qualquer um pode contratar com uma boa proposta, pode convencer o jogador, o clube a vendê-lo. Mas não é uma negociação simples, não é chegar lá e levar. Não estão querendo se livrar dele, não se trata disso, não se iludam. Tá? Não se iludam. E também ele não está encostado, como vocês estão vendo aqui. Ele não é titular, mas não está encostado. Ele entra nos jogos com frequência. É um jogador que ainda não ganhou espaço como titular, mas é um jogador muito utilizado. Em contrapartida, outra coisa que falo é que ele precisa de minutos para jogar na seleção da Argentina para ir à Copa do Mundo. Ao contrário do que acontece no Atlético, ele ganhou espaço, muito espaço na seleção da Argentina. Eu faço aqui uma lista, você olhando de baixo para cima. Ele não foi convocado para a Copa América de 2024, não foi convocado no jogo contra o Chile nem contra a Colômbia. Aí ele é convocado contra a Venezuela, é titular, joga 45 minutos. Aí ele joga contra a Bolívia, ele sai do banco, são jogos das eliminatórias, tá? Aos 65 minutos, 10 do segundo tempo. 20, aliás, do segundo tempo. Contra o Paraguai ele ficou só no banco, contra o Peru ficou só no banco. Aí começa o ano da sua ascensão na seleção de Lionel Scaloni. Primeiro... É bom aqui, a gente já tem, né? O que a gente queria, né? Na verdade, eu tô achando que essa questão de Thiago Almada é mais para valorizar o passe do atleta mesmo. É porque se chegar uma proposta da Europa, ele vai... Uma boa proposta da Europa, ele vai sair com certeza. E já aqui no Brasil, né? Tem que ser uma proposta estratosférica, né? Ele tá começando a ser titular na Argentina. Ele não é um cara encostado, né? Como o próprio Mauro falou. No Atlético de Madrid. Então, creio que se ele for sair, vai ser para um time top da Europa, né? Não da Europa. Acho que pro Brasil tem que ser uma coisa estratosférica, fora da curva aí, uma proposta salarial para ele. Enfim, eu acho que o Flamengo não vai fazer esse esforço agora. O foco do Flamengo, como o próprio diretor, né, de futebol, né, Boto, não sei se é bem esse o cargo dele, falou que a prioridade era um zagueiro, né, que acabou contratando, e o goleiro. As outras era para reforçar o elenco, né? Ainda mais. O time do Flamengo não é um time fraco, né? Ganhou tudo ano passado. É isso. Se Thiago Almada vier, né? Chegar a vir, excelente contratação. Porém, acho muito difícil ele vir para qualquer time do Brasil, até porque ele não tem motivo nenhum para isso, né? Tá. Creio que está em fase de adaptação, e se chegar a proposta de um time da Europa médio ali, e chegar a proposta daqui de algum time brasileiro, creio que ele vai querer ficar na Europa, né? E o técnico da Argentina é de lá, né? Da Europa, acho que acompanha mais o futebol de lá do que o daqui, então não tem muita lógica, né? E só comentando aqui também que é claro que o jogador pode chegar a vir, né? Eu não quis dizer que ele não vai vir pro Brasil, mas vai ser tem que ser uma baita proposta para trazer de lá. Creio que o Atlético de Madrid, você chegar lá para comprar com 20, 25 milhões de euros, toma, leva. Acho que muito pelo contrário, vai dificultar bastante. Convencer o jogador, né, de aceitar também a proposta de vir para cá é uma coisa à parte já, né? Então, fica aí o comentário também. Bom, rapaziada, é isso o vídeo aí. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí para mais. O crédito do canal do Mauro vai estar na descrição aí. Dá uma acompanhada lá, uma fortalecida. Tamo junto e valeu.